Queridos alunos, nessa reta final de concurso público, ou quando estamos vivendo esse momento, a respeito do tema princípios administrativos, algumas dicas rápidas podem ser ditas. Além da evidente necessidade de memorização da lista básica, caput do artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não podem esquecer que na mesma Constituição Federal outros princípios administrativos aparecem e são considerados explícitos porque dentro da Constituição Federal. É o caso dos que nós encontramos no artigo 70 da Constituição Federal, legitimidade, economicidade. Também o caso dos que nós encontramos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o respeito ao princípio do contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos e judiciais. Construam essa lista, façam a memorização. Esse é, sem dúvida, um aspecto importante para a preparação do candidato nos concursos públicos. Uma segunda dica que gostaria de dar nesse curto espaço de tempo envolve o assunto poderes administrativos. No desempenho da função administrativa, legislativo, executivo e judiciário se submetem a um conjunto de princípios e se utilizam dos denominados poderes administrativos: o poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder de polícia, o poder regulamentar, o poder vinculado e o poder discricionário. Além de memorizar a lista dos poderes administrativos, fique atento para o seguinte: os poderes vinculado e discricionário muitas vezes ficam fora da lista, porque o tema poder vinculado está relacionado aos atos vinculados e o poder discricionário aos atos discricionários. Então não se surpreendam se uma questão envolvendo poderes administrativos abordar poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar e poder de polícia. Se eventualmente a lista aparecer completa, não é incomum a seguinte pergunta: das alternativas abaixo relacionadas, qual é o poder administrativo que muito mais parece dever do que poder? É o caso do poder vinculado, porque a atuação administrativa depende da lei e quando da lei decorre uma ordem, nascem os atos vinculados, revelando o exercício do poder vinculado, que a rigor tem quase nada de poder, muito mais um dever da autoridade em relação a ordens que recebe diretamente da própria legislação. Dica número 3. Com relação aos atos administrativos, não esqueça: em tese, toda ação administrativa depende da existência de uma lei anterior. Quando a lei dá uma ordem, nascem os atos vinculados. Quando a lei permite escolhas, nascem os atos discricionários. E se não tem uma lei ou o ato administrativo contraria as leis existentes, esse é ilegal, é arbitrário e, como regra, passível de anulação. Os atos vinculados são assim considerados porque nos requisitos competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tudo está, ou quase tudo está, exaurido pela lei. Já com relação aos atos discricionários, no aspecto competência, finalidade e forma, a lei traz a resposta, traz a informação e apenas é no motivo e no objeto que eu encontro o espaço de escolha da autoridade, o chamado mérito do ato administrativo, zona que não pode ser sindicada, zona imunizada à apreciação judicial. Sobre o tema também, claro, leiam a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Dica número 4. Administração pública. No aspecto formal ou subjetivo, a administração pública resulta de uma soma. A soma da administração direta com a administração indireta.
A administração direta é basicamente composta por órgãos públicos sem personalidade jurídica que estão dentro de uma pessoa jurídica de direito público. No âmbito federal, a União, no âmbito estadual, é óbvio, o Estado. A administração direta tem como pessoa jurídica o ente da federação. Dentro dessa pessoa, órgãos públicos, em sua maioria ligados ao legislativo, ao executivo ou ao judiciário. Ao lado da administração direta, a administração indireta, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. Na lista de pessoas jurídicas de direito público, as autarquias, as fundações públicas de direito público e as associações públicas ou consórcios públicos de direito público. No âmbito das pessoas jurídicas de direito privado, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. A soma da direta com a indireta, o poder público, expressão que aparece no artigo 175 da Constituição Federal. Dica número 5. Leiam o artigo 175 da Constituição Federal. Incumbe ao poder público, soma da administração direta com a indireta, prestar serviço público. E essa responsabilidade pode ser delegada a particulares, sempre depois de licitação e a assinatura de contratos de concessão ou permissão, como aparece na Lei 8987 de 95, artigo 2º e artigo 40. Concessão, contrato. Permissão, também contrato. O contrato de concessão podendo abranger obra com serviço público ou tão somente serviço público, enquanto os contratos de permissão abrangem um recorte mais específico, apenas a prestação de serviço público. Leiam o artigo 175 da Constituição Federal e na Lei Geral dos Serviços Públicos, a 8987 de 95, o artigo 2º, que devem depois complementar com a Lei das PPPs, Lei 11079 de 2004, também o artigo 2º, para conhecer as formas novas de concessão que a Lei das PPPs traz, concessão patrocinada e concessão administrativa. Dica número 6, o tema responsabilidade do Estado. Atenção para a leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá está, as pessoas jurídicas de direito público, lista no 41 do Código Civil. E as pessoas jurídicas de direito privado, somente as que prestam serviço público, algumas empresas públicas, algumas sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público deverão responder pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Nos danos por ação, lícita ou ilícita, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva. Nos danos por omissão, aí depende do caso. Conforme a circunstância, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva ou a teoria da responsabilidade subjetiva. Na hora de buscar em ação de regresso o que a administração pagou no lugar do agente, aí é preciso provar dolo ou culpa do servidor. Dica número 7. Licitações e contratos. A Lei 8666 de 93, no artigo 3º, não traz apenas a lista dos princípios administrativos gerais e específicos que incidem sobre o processo licitatório. O artigo 3º da 8666 sofreu profundas alterações, acréscimos relevantes, fazendo com que a lei hoje dialogue com o artigo 225 da Constituição Federal, com o artigo 218, com o artigo 219 e, por isso, essa face de modernidade pode estar contemplada no próximo concurso. Ao mesmo tempo, não esqueçam a relação que existe entre os artigos 22 e 45 da 8666 de 93. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e também o pregão são modalidades licitatórias. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, tipos de licitação. Não confundir o 22 com o 45 da 8666 de 93. Atenção.
Dica número 8. O tema contratos administrativos tem, claro, a base na própria Lei 8666 de 93. Para ser contrato administrativo, o poder público é uma das partes e eu tenho a presença das cláusulas exorbitantes. Porque se o poder público é uma das partes, mas eu não tenho as tais cláusulas exorbitantes, não é contrato administrativo. No máximo, um contrato pactuado pela administração. Não confundir contrato administrativo com contrato da administração e não confundir ato administrativo com ato da administração. Os artigos 54, 58, 65 e 78 da 8666 de 93. Repito, 54, 58, 65 e 78 são a base da teoria geral necessária e das memorizações indispensáveis para a compreensão do instituto do contrato administrativo. Dica número 9. A Lei 8429 de 92, a Lei da Improbidade, começa na Constituição Federal, 37, parágrafo 4º. Lá eu fico sabendo os efeitos possíveis. Nem sempre todos são aplicados conjuntamente, mas os efeitos possíveis que podem decorrer de uma condenação por improbidade. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º. Como decorrência da Constituição Federal, a Lei 8429 de 92. E nesse caso, indispensável a leitura dos artigos 9º, 10 e 11. 9º, hipóteses de enriquecimento ilícito. 10, hipóteses de dano ao erário. 11, os princípios que atingidos revelam também ato de improbidade. Não esquecer o artigo 12, as punições correspondentes e já no final da lei, os prazos prescricionais em relação à possibilidade de punir o agente público por ato de improbidade. Artigo 2º, 9º, 10, 11, 12 e o final da lei de improbidade, artigos que normalmente aparecem quando esse tema é cobrado. Dica número 10. O tema controle dos atos praticados pela administração pública, no caso dos concursos federais, sai diretamente da Lei 9784 de 99. Mas quando a perspectiva é o concurso estadual, não é grave fazer a leitura da 9784 de 99, porque, como em regra, os estados não têm suas leis próprias, é normal que as provas contemplem, porque a vida faz assim, as provas contemplem informações e frases da própria 9784 de 99. E é evidente, se o controle interno está ligado a 9784 de 99, o externo, que é feito, por exemplo, do Legislativo em relação aos atos do Executivo ou do Judiciário em relação aos atos do Poder Executivo, basicamente é extraído da leitura da Constituição Federal. ênfase também nos artigos 70 até o 74 da Constituição Federal, quando o tema for controle dos atos, especialmente quando penso no Poder Legislativo e no papel auxiliar do Tribunal de Contas. Atenção nisso e muito obrigado.